Continua a reflexão de Paulo aos Coríntios de ontem. Lembram que ontem Paulo fez questão de convidar a comunidade de Corinto a não cair na armadilha do partidarismo, dizendo uns, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de... E Paulo chamava atenção para o fato de que importa é quem faz crescer, e quem faz crescer é o Senhor. O fundamento, o que nos liga, o que a nossa pertença, a nossa experiência tem uma vinculação tão mais profunda, uma vinculação de fundamento que está alicerçada no próprio Senhor, no próprio Deus. Por isso Paulo diz que essa discussão é infrutífera, infértil, não leva a lugar nenhum, porque ela deixa claro que alguém em algum momento entende que a fé está no segmento de uma pessoa humana, pela beleza da pregação, pela sabedoria que subjaz a sua pregação, pela forma como se coloca, e Paulo diz que quem assim o faz acaba sempre se decepcionando, porque nós somos falhos, mas na verdade o fundamento é aquele que faz crescer. Pode ser um a semear, pode ser o outro a colher, mas importa aquele que faz crescer. Na continuidade da reflexão de ontem, Paulo volta a citar essa história de eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, e é interessante que ele chama atenção para o fato de que existe uma sabedoria humana e existe uma sabedoria que vem da experiência, do conhecimento de Deus, a sabedoria que se adquire de joelhos, a sabedoria que está ligada à fé. E Paulo chama atenção, portanto, para esse fato de que a sabedoria humana tem a sua grandeza e seu valor, claro, ninguém nega isso, mas para que algumas questões, que a compreensão de algumas questões tem a ver com a sabedoria que se adquire de joelhos, não com o tempo rodado de livros de biblioteca, mas com o tempo rodado de oração, de escuta e de intimidade com o próprio Deus. É um convite que Paulo faz à comunidade de Corinto, no sentido de aprofundar um pouco mais a questão, não se perder no caminho, não ficar à margem, na superfície, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... Não, todos nós somos de Cristo. É assim mais ou menos que Paulo conclui a reflexão de hoje, que todos, Apolo, Cefas, Paulo, pertencem e são de Cristo. Então ele convida a um aprofundamento do sentido do segmento de Jesus, do fundamento. É interessante que Jesus hoje está ali à beira do lago de Genezaré, vê umas barcas paradas, decide entrar, falar da barca de Pedro, e aí depois que ele fala às multidões da barca de Pedro, que já é um sinal bonito da igreja, já é um sinal bonito de que a barca ali representa o próprio Pedro, tanto que ele seria uma espécie de microfone ou alto-falante do próprio Deus no mundo, e a igreja é uma das imagens sugeridas no Concílio Vaticano II, representativas da igreja, a barca de Pedro no mundo. Mas o interessante é que ali, historicamente falando, Jesus faz um convite meio inusitado aos discípulos, Vamos pescar, avançar para águas mais profundas. Mal sabia Pedro, André, irmão de Pedro, os filhos de Zebedeu, que essa seria a última vez que eles exerceriam o ofício de pescadores de peixes. Seria talvez a última vez em que profissionalmente eles pescariam. Mais tarde, quando eles desistem um pouco da ideia da ressurreição, que estão meio fracos na fé, eles até dizem, vou pescar, mas não é mais profissionalmente e nem se dão muito bem na arte de pescar, no ofício de pescar. Mas aí Jesus diz para eles assim, vamos avançar para águas mais profundas. Talvez eles tivessem entendido, assim, no sentido mais imediato, que a pesca não foi boa, mas vamos avançar um pouco mais, entrar um pouco mais, ver se a gente consegue pescar. E eles tinham certeza, pelo conhecimento que tinham do mar, pelo conhecimento que tinham do lugar, criados ali na beira daquela água, que certamente naquele dia o mar não estava para peixe,
mas é bonita a atitude deles, que eles dizem assim, em atenção à sua palavra, a gente vai, né? E aí avançaram para águas mais profundas e se surpreenderam com a pesca milagrosa, num dia que o mar não estava para peixe. Tem um sentido ali profundo desse avançar para águas mais profundas, é o convite que o nosso Deus nos faz para aprofundar um pouco mais o sentido da nossa existência no mundo, o sentido da nossa vida e da própria experiência de Deus. A gente padece muito do mal de ficar na superfície. A superficialidade é um mal do nosso tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, não se tem mais paciência, ou não existe mais um gosto, pelo menos, à reflexão, a ouvir, a você, com cuidado, meditar, esse sentido um pouco mais contemplativo, um pouco mais, né, do olhar com um outro olhar, um olhar mais profundo às coisas, está cedendo lugar a uma maneira muito rasa, muito imediatista, muito da capa, da superfície, né, do embrulho, às vezes em detrimento do próprio conteúdo, mesmo que esteja vazio, se o embrulho é bacana, por que não? E a ideia do convite de Jesus é, vamos aprofundar um pouco mais, né? Para que ficar sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre ali, né, girando na órbita das mesmas questões? Jesus diz, avançar para águas mais profundas. Esse avanço, convite de Jesus, mudaria a vida de Pedro e a vida dos primeiros discípulos pescadores. E eu entendo que a palavra de hoje tem um convite para a gente também, convite semelhante àquele que foi feito a Lázaro. Lázaro, vem para fora, sai daí, né, da morte para a vida, que existe um convite para a gente também no sentido de aprofundar, ir para águas mais profundas, buscar um pouco mais o sentido e um pouco mais, né, evitar repetir as mesmas histórias, as mesmas reclamações, a mesma mania de colocar culpa, a experiência de fé que a gente não aprofunda, não amplia, um certo padecimento de superficialidade, ou uma palavra que parece um pouco dura, um pouco pejorativa, mas que resume um pouco, que é a palavra mediocridade, né? Você ficar ali mais ou menos e não avançar. Jesus convida hoje assim a gente a avançar. E assim eu convido vocês a gente a avançar um pouquinho mais hoje para águas mais profundas do nosso estudo do Deuteronômio, né? Nós estamos fazendo isso devagarinho, passo a passo. Essa é a terceira vez que a gente fala um pouquinho, 10, 15 minutinhos sobre o livro do Deuteronômio. No primeiro dia nós falamos que o livro do Deuteronômio faz parte daquele primeiro grupo de livros conhecido como Pentateuco, que esses livros eles estão em torno assim de uma extensão que vai da criação do mundo, os patriarcas, isso está no livro do Gênesis, depois as tradições ligadas à terra, começa ali com a escravidão do Egito, Moisés, depois todo o processo de libertação, a Páscoa, a aliança e a travessia, os 40 anos. Boa parte desses livros, 5 livros, o Pentateuco, estão ali em torno desse processo de travessia, dos tais 40 anos de travessia do deserto. O livro do Gênesis está mais ligado a esse tema da promessa, a criação, que está ligado ao tema da promessa, os patriarcas, que são exatamente ali onde repousa, onde o Senhor debruça a promessa dele, né, feita a Abraão. E o livro do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio está ligado à aliança, a teologia da aliança que Deus faz com o povo, decorre da aliança à lei. Então, o livro do Deuteronômio, ele é o último dos livros deste grupo de 5 livros que a Bíblia hebraica chama de Torá e que a Bíblia grega chama de Deuteronômio. O termo da Bíblia grega talvez nos ajude bastante, porque deutero significa segunda, num segundo momento, consecutivo, consequente, e nomós é regra, lei. Então, Deuteronômio significa uma segunda orientação, e que, na verdade, é fruto de uma preocupação de Moisés que vinha
conduzindo o povo, já no final, perto da posse da terra prometida, em virtude de uma falha do povo, que Moisés de alguma forma comprou o barulho do povo, e aí Moisés foi avisado, você vai avistar, mas não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés então se preocupa e agora os mais novos, quase todo mundo que começou, que viu, que testemunhou, que acompanhou tudo pelo deserto, morreu. Praticamente agora a gente só tem Josué, a gente está com uma turma mais nova e a gente precisa, essa turma mais nova não está tão ligada às tradições, então a gente precisa deixar isso claro, resgatar isso historicamente, mostrar então tudo o que aconteceu, as palavras que Deus nos deu, a aliança que Ele fez conosco, depois as promessas da aliança, deixar isso tudo bem firme, bem fresquinho na cabeça de todo mundo, para que depois ali os mais jovens possam dar continuidade àquilo que o Senhor começou sob a liderança de Moisés. O sucessor de Moisés foi o jovem general chamado Josué, que foi quem entrou com o povo na terra prometida, e o Deuteronômio. É exatamente ali, naqueles últimos dias, entre a morte de Moisés e o avanço, o ingresso na terra prometida, Moisés faz um grande discurso, que é dividido em 3 ou 4 partes, se a gente entende que o segundo discurso pode ser dividido em 2 subpartes, e aí Moisés, então, com esse discurso, deseja exatamente deixar claro ali para a turma que não se pode esquecer o que Deus fez por eles, está aí por diante. Ontem nós falamos um pouquinho, tem que andar um pouquinho rápido, ontem nós falamos um pouquinho sobre cada uma das partes, que equivale a cada um dos discursos do livro do Deuteronômio, E a primeira parte, o primeiro bloco, tem o nome de Devarim, ou Devarim, que vem da palavra hebraica dabar, que significa palavra, que na verdade o livro do Deuteronômio em hebraico é Devarim, é lá Devarim, quer dizer, estas são as palavras, porque é assim que começa o texto do livro do Deuteronômio. Então aí por isso ele tem esse nome. Hoje eu vou fazer diferente, a gente vai fazer uma leitura, a leitura do primeiro capítulo do livro do Deuteronômio. Então, você pode acompanhar de casa aí, nos comentários da página, o texto que a gente está disponibilizando, para você acompanhar tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então está lá, Deuteronômio capítulo 1, é o primeiro discurso. No nosso estudo, eu vou enfatizar o primeiro e o quarto, porque o segundo e terceiro discurso, eu vou até citar alguma coisa amanhã, mas eles são mais assim de lembrar a história, resgate histórico. Dentro do primeiro discurso, tem mais esse caráter, os capítulos 2 e 3, mas o capítulo 1 e o capítulo 4 do primeiro grande discurso, eles são bastante interessantes. Então esse primeiro grande discurso, ele vai do Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 4, do início do capítulo 1 até o final do capítulo 4. E hoje eu vou sugerir a leitura de Deuteronômio capítulo 1. Eis os discursos, aí que tal? Eis as palavras, tal de lá Devarim, ou Devarim, é a abertura do livro. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende, defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hacerote e Dizaabe. Na verdade aqui, tanto o primeiro versículo quanto o segundo se preocupam em localizar, exatamente para deixar claro a proximidade deste discurso do local de posse da terra prometida, que foi assim, nas portas da terra prometida. Então o texto é para mostrar que esse discurso tem uma estreita continuidade com a posse da terra prometida. Embora Moisés não estivesse e não estará, não esteve fisicamente presente, mas Moisés está ali, de fato, como mentor, como ele atravessou todo o povo, do processo de ingresso na terra prometida através desse discurso. Desde Horebe até Cades Barne, há uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. São 11 dias, a ideia de 11 dias a caminho até o local.
Agora, uma preocupação de datar. Primeiro, a preocupação de localizar. Agora, de datar. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor lhe tinha ordenado dizer. Então, exatamente nessa data, foram ditos por Moisés os discursos que equivalem ao livro do Deuteronômio. Agora ele vai contextualizar, do ponto de vista historicamente, o que tinha acontecendo, o que estava acontecendo quando Moisés apresentou esses discursos. Então, depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hazebom, e a Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e Edirai. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que o povo tinha no imaginário assim, terra prometida. Se falava, uma terra onde corre leite e mel. E aí pensava assim, nossa, essa terra vai ser maravilhosa. A gente vai chegar lá, o mel vai correr assim, né? Na rua, o leite. A gente não vai precisar trabalhar, vai ter uma vida. Então essa terra prometida vai ser maravilha. Quando eles chegaram lá, Moisés e o povo descobriram que essa terra já era habitada. Então eles teriam que lutar, empreender uma guerra para tomar a posse dessa terra prometida. É dizer, é todo um imaginário de 40 anos de travessia que foi por chão. O que deixa claro que da parte do nosso Deus ele promete, mas para conquistar a gente tem que lutar. Que Deus não abençoa né? Quase que eu falei a palavrinha, não falei. Deus não abençoa sombra e água fresca, né? Que significa que ele promete, o que ele promete você alcança, mas não sem luta. A luta é parte integrante aí do processo. E o povo de Deus precisou rever esse imaginário, que eles tinham uma terra em que corre leite e mel. Quando chegaram lá, caramba, no caminho, na parte da terra que ele chama de terra prometida, tem lá Og, o rei de uma região chamada Bazã. Tem uma outra terra que tem lá os amorreus, Seom, que é o rei lá dos amorreus, tá? E a gente vai ter que brigar com esse povo todo para botar para fora, para tomar posse. Deus disse, vocês vão tomar posse, mas diz, tem que brigar. Não é à toa que as coisas que a gente não luta muito por elas, a gente não costuma dar valor, né? Exatamente porque o valor das coisas está ligado ao nosso empenho em conquistá-las. Do outro lado do Jordão, ainda está a localização, ó, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei dizendo. Então, até o versículo 5, tem toda uma preocupação de datar, contextualizar, é mais a preocupação ali de... Aqui começa propriamente o discurso de Moisés, no versículo 6. O Senhor nosso Deus falou-nos nestes termos em Horebe, no Monte Horebe. Eles já estavam muito tempo lá no Monte Horebe, a terra prometida ainda tinha uma distância do Horebe, e a coisa ficou mais ou menos tranquila. Então deu aquela ideia de, vamos ficar por aqui, né? Vamos dar uma acomodada por aqui. E o Senhor Deus disse, não é esse o lugar. A terra prometida não é aí. Tá bonzinho aí, tá maneirinho aí, tá legal aí, tá acomodado aí, mas não é esse o lugar. Então vamos embora. E tende-vos demorado muito tempo neste monte. Voltai e parti. Tomai o caminho do monte dos amorreus. Os amorreus eram um povo muito corpulento, forte. Os israelitas eram mais, né, um padrão um pouco... E aí o Senhor diz aí, ó o desafio, tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas, ide às planícies, às montanhas, aos vales, ao Neguebe, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até o grande rio Eufrates. Muito trabalho, muita coisa a ser percorrida e muita coisa a ser conquistada. Eis que vos entrego esta terra. Quer dizer, o Senhor, a extensão da terra prometida foi apresentada no versículo 7. Maravilhosa, uma terra grande, uma terra próspera, mas não era chegar e ocupar.
não era como se fala da ocupação do Velho Oeste americano, que a turma vinha com as charretes e ia ocupando, fincando e tal. Não, tinha gente lá. Tinha que lutar pela conquista daquele lugar. O Senhor diz, é isso aí. Se vocês lutarem por ela, será de vocês. Eu prometi, vai ser de vocês, mas tem que lutar. Como diz a turma agora, tu que lute. Eis que vos entrego esta terra. Ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais. Aqui é a recordação dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. A eles e a sua posteridade. Muito bacana isso, né? O Senhor diz, eu prometi, vai ser teu. Mas, meu irmão, tu que lute, né? Corre atrás, batalha por isso. Eu vos disse nessa mesma época, eu sozinho não posso tomar conta de vós. Aqui no versículo 9, Moisés entende que ele precisa descentralizar. Por quê? O povo israelita, nesse período de 40 anos no deserto, embora tivesse deserto, vou brincar agora, hein? Não vou brincar não, porque vai ficar gravado. Embora tivesse deserto, o povo cresceu muito. As famílias ficaram numerosas, o povo se reproduziu muito. E aquilo que era uma pequena, eu ia dizer que não tinha televisão, aquilo que era um povo pequeno, se tornou sim no deserto, do ponto de vista populacional, praticamente uma grande nação. E Moisés percebeu que ele não tinha mais, do ponto de vista assim, da centralização, um controle, um acompanhamento de toda a nação de Israel. Então ocorreu a Moisés a ideia de descentralizar. Daí vem a figura dos juízes. Em cada uma das tribos, de acordo com os filhos de Jacó, Moisés nomeou juízes. E esses juízes seriam uma espécie de intermediários de Moisés na interpretação da lei naqueles lugares. Só quando a questão ficasse muito séria e duvidosa, então deveriam trazer a Moisés. Mas Moisés decidiu confiar a alguns homens exatamente esse processo de descentralização da condução do povo através dos juízes. E isso começa exatamente, né? Josué, segundo muitos autores, é o primeiro dos juízes. E aí isso vai à frente em toda a tradição que vem depois do Pentateuco. Ruth, Judite, Esther, Sansão, muitos juízes de Israel. Então, no versículo 9 diz assim, eu vos disse nessa mesma época, eu sozinho não posso tomar conta de vós, diz Moisés. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu, muita gente. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Moisés está dizendo, isso não é uma coisa ruim não, ter se multiplicado. Entretanto, olha lá o versículo 12, como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo de vossas contendas? Porque todo tipo de desentendimento, vamos lá com Moisés, um problemão, né? Moisés tinha o fardo dos párocos, né? Às vezes, vamos lá. E aí Moisés sugere o seguinte, escolhei de cada uma de vossas tribos homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. E aí, depois que Moisés propôs isso, versículo 14, vem a resposta do povo. Vós então me respondestes, lembrou Moisés, é uma coisa boa o que nos propõe. Então, quer dizer, o pessoal entendeu que Moisés propõe uma coisa bastante interessante nessa descentralização. Aí Moisés está lá recordando, tomei, pois, dentre vós, homens sábios e experimentados, o versículo 15, que pus à vossa frente como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas,
bem como escribas em vossas tribos. Então, Moisés fez uma organização do governo, né? Aquela nação que era ainda uma nação itinerante, mas ele fez um ministériozinho, né? Para poder conduzir a nação. Neste tempo, dei ordem aos vossos juízes, dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade, tem que ser justo, juiz, as questões de cada um deles com o seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Versículo 17, não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim para que eu a ouça. Entendem? Então a ideia aqui é exatamente daquele processo de descentralização para dar mais agilidade. Se fosse concentrar tudo em Moisés, imagina a fila para resolução de questões. E aí Moisés sugeriu que isso fosse resolvido pelos juízes, naquelas parcelas, frações, mas quando a coisa fosse um pouco mais complicada, que trouxesse até ele. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que devíeis fazer. Depois partimos de Horebe para atravessar esse vasto e terrível deserto que vistes do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor nosso Deus, e chegamos a Cades-Barne. Eu vos disse então, eis-vos chegados ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, versículo 21, o Senhor teu Deus te entrega a terra, subi e possuía, como prometeu o Deus de teus pais. Não tenhas medo, não te assustes, porque a turma tinha medo dos amorreus. Vós vos aproximastes de mim e dissestes, enviemos homens adiante de nós, que explorem a terra e nos informem por que caminho devemos subir e para que cidade devemos ir. Tinha sempre esse costume de mandar uns espiões para olhar, dar uma sondada, voltar e dar informação. Tal. Vosso parecer agradou-me e escolhi entre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas, chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Quer dizer, foi uma turma na frente ver as condições da terra antes de levar toda a nação de Israel. Tomaram consigo os frutos da terra e nos trouxeram, dizendo, a terra que nos dá o Senhor nosso Deus é boa. Boa para plantar, boa de frutos, de fato é uma boa terra. Mas não quisestes subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento do Senhor nosso Deus. E por que não quiseram subir? E murmurastes em vossas tendas, dizendo, o Senhor tem-nos ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos aos extermínio pelas mãos dos amorreus. Eles não quiseram porque ficaram com medo dos amorreus. A falta de confiança, né? O tuque-lute não funcionou, a turma não estava disposta a lutar, o imaginário era outro, né? Então não brigar, não queremos brigar, era na cabeça deles, melhor ser escravo no Egito. Claro que essa turma que disse isso, era uma turma que já, a geração de escravidão no Egito já tinha passado, né? Então era uma turma que não tinha presente o que significava a coisa, mas que tinha desenvolvido aquele imaginário, a terra onde corre leite e mel, que traduzindo para a nossa linguagem de hoje, sombra e água fresca, ou melzinho na chupeta. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem, quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevam até o céu. E vimos até mesmo os filhos de Enassim por lá. Os israelitas tinham muito medo dos enacitas, que eram grandes guerreiros. Tal. Eu, porém, vos respondi, não vos assusteis, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus marcha diante de vós, Ele vai à vossa frente, né? Combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre fez sobre os vossos olhos no Egito e no deserto. No deserto, tu
mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho até que chegasses a este lugar. E apesar disso, não tivestes confiança no Senhor vosso Deus, o qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava adiante de vós no caminho, de noite no fogo para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. Moisés está fazendo aqui uma espécie de recordação histórica. Lembra como foi a travessia do deserto? Deus não nos desamparou, Ele foi à nossa frente, Ele foi ao nosso lado, vencemos todas as dificuldades, vencemos todas as batalhas. Se Ele está dizendo, vai que eu vou te dar a vitória, vamos, mesmo que na ponta do lápis ali, somando, subtraindo, multiplicando e dividindo, a gente pensa assim, os amorreus a gente não vai conseguir. O Senhor não disse para ir, não disse que vai ser nosso, não disse que era para lutar e conquistar, então vamos. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez esse juramento. Aqui é Moisés levou para o coração, olha só. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Este haverá, e eu darei a ele e a seus filhos o solo que ele pisou, porque ele cumpriu a vontade do Senhor e não duvidou no deserto, lá em Meriba, em Massá. Até contra mim, ó Moisés levando para o coração, até contra mim o Senhor se irritou por causa de vós. Tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. Ou seja, eu também não vou entrar na terra por causa do mimimi de vocês. Medo, né? E Josué, filho de Num, que ali entrará, anima-o, pois é ele que introduzirá Israel na posse da terra prometida. Vossos filhinhos, dos quais dissestes que seriam a presa do deserto, e vossos filhos, que hoje ainda não sabem distinguir o bem do mal, estes entrarão, a eles darei a terra e a possuirão, ou seja, os mais jovens vão entrar. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Ou seja, naquela situação de dúvida, você diz, então volta. Imagina voltar, tinham andado quase 40 anos, voltar, ia morrer todo mundo, né? Voltar para mais 40 anos. Vós respondestes então, pecamos contra o Senhor, vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E quando cada um de vós, tomando as suas armas, vos dispusestes inconsideradamente a marchar sobre o monte, o Senhor dize-lhes, não subais, não entreis em combate algum, porque eu estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos por vós, porque eu não estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos por vossos inimigos. Em vão vos referi todas estas palavras, não me ouvistes, e tivestes a presunção de ir lá lutar, subir o monte, sem que o Senhor tivesse dito, vai que eu estou contigo. Olha só que povo complicado. Quando o Senhor disse, vai, não quiseram ir. Quando disse, não vai, foram. Entenderam? Entenderam ou não entenderam? Todo mundo, quem está de casa, acompanhou? Moisés está recordando todos esses fatos. Então, os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Seir até Horma. Voltando, chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou os seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como o sabeis. Aqui termina então o primeiro capítulo do primeiro discurso, que vai continuar. Todo esse primeiro discurso, ele tem a intenção assim, de uma espécie de prólogo histórico. Moisés diz assim, meu filho, senta aí, vou te contar a história para refrescar a tua memória. Uma parte dela teu pai conheceu, outra parte teu avô conheceu, você não conheceu, mas gostaria que você escutasse toda essa história exatamente para que num dado momento você fosse capaz, você seja capaz
de tomar decisões corretas, aprendendo com as decisões corretas e as decisões equivocadas tomadas no passado pelos vossos pais. E aí por isso então existe uma espécie de pedagogia da história. O que é pedagogia da história? É fazer com que a gente faça da história uma escola. Aprender com a história, não precisando às vezes necessariamente passar por certas situações, a partir daquilo que é narrado acerca da experiência dos antigos ou da experiência dos nossos pais. Moisés deseja aqui fazer recordação, né, uma espécie de anamnese, uma recordação de tudo aquilo que aconteceu até aquele momento em que eles estão, e é isso que vai acontecer durante todo esse primeiro discurso. Hoje a gente leu apenas o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo, eles continuam essa mesma batida. O quarto capítulo, que é interessante, porque ele vai fechar uma retomada da aliança e o que Deus quer deles naquele momento. O primeiro capítulo, a gente acabou de ver, né? Tem essa coisa de retomar tudo o que aconteceu, passo a passo. São 40 anos retomados em 3 capítulos. E o quarto, amanhã a gente deve fazer a leitura do quarto. Se você fizesse em casa a leitura do segundo e do terceiro, ficaria bastante interessante. Quiser apresentar dúvidas, pode apresentar, manda para a gente, porque exatamente a gente não tem tempo para fazer toda a leitura do segundo e do terceiro, mas ele tem um pouco essa toada da gente entender como foi o desenrolar histórico, para que depois Moisés conclua lá no capítulo 4 o seu primeiro discurso. Então convido você a fazer essa leitura do segundo, do terceiro capítulos, fechando a mesma dinâmica do primeiro, a gente entender todo esse caminhar e amanhã a gente conversar um pouquinho sobre o quarto e se tiver dúvidas sobre o segundo e terceiro também, fiquem à vontade para apresentar. Vamos com alegria participar da nossa procissão e do canto das ofertas.